Responde aí, você que é um adepto ao batismo nas águas, você que é uma pessoa favorável ao batismo nas águas, em pleno século XXI, quase 2000 anos após a queda do templo em Jerusalém, na metade do ano 70, quando foi finalizado o grande tribunal de Cristo, quando foi finalizado o grande dia do Senhor. Então, para você que é um adepto, para você que é uma pessoa que acredita na lavagem que é feita com água dentro de uma piscina, uma cachoeira, veja Atos capítulo 19, do versículo 1 em diante. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos judeus. 2. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. 3. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João Batista, que foi o batismo nas águas, a purificação para os judeus. 4. Paulo explicou: João realizou a purificação com água, o batismo com água, de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Ou seja, Paulo aqui destacando que João Batista disse: quando Jesus vier, cabeça de bagre, vocês me esqueçam, eu não existo mais. Eu apenas estou preparando o caminho para aquele que virá, aquele que é o Verbo, aquele que se fez carne e vai habitar entre nós por 33 anos. Assim, João. 5, Atos 19, 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Imposição de mãos que Paulo e os demais faziam isso. 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas, em idiomas, como profetizavam, como falavam das grandezas de Deus, porque quem estava nele era o Espírito Consolador, era o Espírito da verdade. Ele não falava balabachúrias cantarábias, ele não falava de canceroso, ele não falava de riqueza, ele não falava de casamento. A profecia, o profetizar, era falar das grandezas, da soberania, do amor de Cristo. Versículo 7. Eram ao todo uns 12 homens. 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. 9. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. 10. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então veja, o que significou a purificação com água que aqueles discípulos judeus receberam de João Batista, ou dos que seguiam João Batista, ou dos discípulos de João Batista? Serviu para que porcaria serviu aquilo? Serviu para nada, ô cabeça de bagre. Eles só foram batizados com o Espírito da verdade, porque eles estavam vivendo os últimos dias. Nós não estamos vivendo mais os últimos dias. Quem estava vivendo os últimos dias foram aqueles que viveram até a metade do ano 70, quando se consumou, quando se cumpriu tudo. Então, por eles estarem vivendo os últimos dias e por haver a necessidade daqueles dias de o anúncio das boas notícias que o reino de Deus estava próximo, também conhecido como Evangelho, eles foram agraciados com dons do Espírito da vida, do Espírito Consolador, do Espírito Santo, para propagar a mensagem do anúncio do Evangelho. Por imposição de mãos. Aí talvez você mais aloprado, você vai falar: não, mas está claro que ele só recebeu o Espírito Santo porque antes ele foi batizado nas águas. Não, se eles não tivessem passado pelo caminho de Paulo, nunca que eles teriam sido
agraciados com o Espírito Santo. Claro que não. Depois você vai lá em Atos capítulo 10, vai lá no finalzinho. Pedro chegou na casa do centurião, era um gentil, e não tinha passado pelas águas, porque os gentios sempre foram proibidos de praticar a lei da purificação. Aquilo ali era uma lei judaica. Pedro, quando começou a falar das grandezas de Deus, o centurião e os seus familiares, que eram gentios, que eram não judeus, eles foram batizados com o Espírito Consolador, com o Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, sem a necessidade de água. Você viu ao contrário? Os que foram batizados com água não aconteceu nada, só tomaram banho. O centurião foi batizado com o Espírito Santo sem a necessidade de água. Você entendeu? Por que o batismo, a purificação de água, foi para os judeus e nunca serviu para porcaria nenhuma? Nunca serviu? Aí você fala, não, mas Jesus foi batizado. Ele não foi batizado, ele foi lavado como cordeiro que foi apresentado como um sacrifício. Tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreva. Até a próxima. Tchau, tchau.